Ponto número 2. Contrato de comodato, Biblioteca Gonçalo Ribeiro Teles. Considerando o interesse público e cultural inerente à instalação no Concelho de Cruz da Biblioteca Gonçalo Ribeiro Teles, constituída por um acervo bibliográfico de reconhecido valor histórico, científico e patrimonial, importa promover a tramitação necessária à concretização do comodato deste espólio bibliográfico entre o município e os herdeiros de Gonçalo Ribeiro Teles. A Biblioteca Gonçalo Ribeiro Teles integra um conjunto de cerca de 4.000 exemplares abrangendo diversas áreas do conhecimento, designadamente arquitetura paisagista, urbanismo, ordenamento do território, história, arte, cultura, agricultura, política, geografia, literatura e religião, constituindo um património bibliográfico de elevado interesse para a comunidade e para a preservação da memória e do legado de uma das mais relevantes figuras da vida pública portuguesa. A creche Gonçalo Ribeiro Teles manteve uma ligação profunda e continuada ao Concelho de Cruz, onde a sua família possui raízes e onde o próprio passou longos períodos da sua vida, circunstância que reforça a especial pertinência da instalação deste acervo no nosso território, designadamente no edifício da atual Biblioteca Municipal, antigo Clube dos Lavradores de Cruz, espaço de particular significado para o próprio e para a sua família. A concretização desta iniciativa permitirá não só preservar a integridade da biblioteca, em conformidade com a vontade manifestada em vida por Gonçalo Ribeiro Teles, como também enriquecer significativamente o património cultural municipal, contribuindo para a valorização cultural do Concelho, para a descentralização do acesso ao conhecimento e para a afirmação de Cruz como espaço de referência para o estudo, investigação e reflexão nas áreas da arquitetura, do urbanismo, do ordenamento do território, entre outras. Neste contexto, foi remetida ao município, pelos herdeiros de Gonçalo Ribeiro Teles, a minuta de contrato de comodato que se anexa à presente informação, refletindo os termos considerados por aqueles como adequados para a concretização do comodato em apreço. Assim, submete-se à consideração da Câmara Municipal a presente proposta, propondo-se a aprovação da minuta de contrato em anexo, por forma a permitir a prossecução dos procedimentos necessários à instalação da Biblioteca Gonçalo Ribeiro Teles pelo município de Cruz. Alguma consideração sobre o ponto número 2? Sr. Vereador Dionísio, faça favor. Encarga mais um bocadinho. Queria começar por saudar todos os presentes, comunicação social, funcionários, técnicos e público presente. Cumprimentar também necessariamente os senhores vereadores e o Sr. Presidente da Câmara e dizer que sobre esta matéria gostava de deixar algumas notas relativamente ao texto. São questões de pormenor, mas eu acho que se justificava aqui algumas precisões no texto ou alguns acrescentos, se estiverem de acordo. Logo no segundo parágrafo, ou melhor, no primeiro parágrafo, na última linha... Vereador, desculpe incomodar ou interromper. Refere-se à proposta aqui presente? É a proposta, estou a falar ainda da proposta. Sim, estou okay. a falar da proposta sim. Que é enviada pela vereadora Susana. Sim. Necessária a última linha fala no contrato de comodato deste espólio bibliográfico. Eu acho que o espólio é biobibliográfico, tem muita coisa de pessoal, tem muitas obras próprias e, portanto, ficaria mais completo, penso eu, designá-lo espólio biobibliográfico. Depois, no segundo parágrafo, quando se fala das áreas do conhecimento que a biblioteca contempla, fala-se de arquitetura paisagista, política, arte, geografia, literatura, não se fala de ecologia, que era uma das temáticas que deu bastante, digamos, destaque, que o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles deu bastante destaque ao longo da sua vida e foi um estudioso dessa área e inovador em muitas situações, não é? Depois, portanto, creio que como área também de conhecimento devia estar aí mencionada a ecologia. Eventualmente a seguir a literatura ou a seguir a geografia, está também mencionada a ecologia. Depois, ao dizer que foi uma figura relevante da vida pública portuguesa, eu penso que devíamos precisar do século XX.
Isto é na proposta, são pormenores, mas se estiverem de acordo eu penso que ficaria mais completo. Depois, nos considerando, relativamente ao contrato de comodato, na alínea C, eu acho que não fica bem como está aí dito, na segunda linha, na linha C, composta por cerca de um máximo de 4.000. Composta por cerca de 4.000 exemplares. Agora, composta por cerca de um máximo de 4.000, acho que não fica um português assim muito descorreto. Depois, a seguir, quando mais uma vez se enumeram as áreas do conhecimento, falta lá a ecologia, porque é, digamos, copy-paste do que está antes. Na linha D, quando se fala da relação de Gonçalo Ribeiro Teles e da família com Cruz, também me parece que fica melhor quando se diz, uma vez que o seu pai aí nasceu e viveu, aqui nasceu e viveu. Nós estamos a fazer este contrato de comodato relativamente a Cruz e, portanto, ao Conselho de Cruz. A mesma coisa na linha seguinte, quando diz, bem como pelo facto do próprio aí ter tido uma casa, aqui ter tido uma casa, porque isto passa-se em Cruz, não é? Depois, na última linha, na G, os comodantes, ponderadas as várias hipóteses disponíveis, entendem que a permanência da biblioteca, eu penso que será a instalação da biblioteca. É disso que estamos a tratar. E na última linha, a sua ligação pessoal, familiar e afetiva ao referido Conselho, penso que fica melhor a este Conselho. Portanto, eram algumas pequenas notas, mas eu penso que melhoraria o texto se ficasse, não desvirtua de maneira nenhuma, mas melhoraria o texto se ficassem, digamos, estas situações aí contempladas. Ainda não acabei, Presidente. Peço desculpa. Pronto, isto eram as notas. Depois, congratulo-me, de facto, com o contrato de comodato e, finalmente, estar em condições de ser assinado, de acordo com a vontade também da família, segundo se percebe, e, portanto, a família está de acordo com este contrato de comodato. Espero que a Câmara também esteja. Dizer que o facto de se prever aqui um prazo de 15 meses para a instalação da biblioteca, parece-me que é um prazo bastante ambicioso, mas ainda bem que a Câmara se assume, digamos, com esta vontade de, em 15 meses, instalar este espólio biobibliográfico. Portanto, faço votos para que, de facto, isto se concretize nestes 15 meses. Não vai ser fácil, é um edifício que precisa de ser adaptado, são precisas obras, mas, enfim, acho que é extremamente positivo a Câmara assumir aqui uma responsabilidade e dar-lhe um prazo e, com certeza, que vai fazer todo o esforço para o cumprir. Não será fácil, mas vamos apostar nisso, não é? A pergunta que eu ponho é o que é que vai ser feito da Biblioteca Municipal. Portanto, a Biblioteca Municipal existe, antes era uma biblioteca Gulbenkian, tem toda essa origem, tem frequentadores, como é evidente, tem um espaço próprio na cultura local e tem uma importância grande em termos culturais no Conselho de Cruz. Este espólio do arquiteto Ribeiro Teles vai ser instalado naquele edifício. O edifício tem 2 pisos, parece-me que terá condições para instalar essa nova biblioteca, mas o que será feito na Biblioteca Municipal? Não se diz nada aqui, é evidente que isto é um contrato de comodato e não tem que estar aqui isso plasmado, não é disso que estamos a tratar, mas eu pergunto ao Executivo onde é que vai ser instalada a Biblioteca Municipal. E, já agora também, os serviços da Câmara que estão lá a funcionar, creio que no primeiro andar está lá uma parte dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Para terminar, recomendo que a Câmara Municipal assuma, digamos, uma relação contratual, de alguma forma, com a doutora Maria João Fonseca, que é uma bibliotecária arquivista, que está agora a trabalhar na Assembleia da República e que foi, durante um ano, teve uma bolsa para estudar a obra do arquiteto Ribeiro Teles e, tanto quanto se sabe, e é público, e a família naturalmente tem essa vontade também, foi da obra, durante um ano teve uma bolsa para a estudar, é a pessoa que em Portugal melhor conhece a obra do arquiteto Ribeiro Teles e parece-me que faz todo o sentido ser ela a coordenar a instalação deste espólio aqui em Cruz, na futura biblioteca. Portanto, parece-me que, sem desprimor para os técnicos da Câmara Municipal, mas trata-se aqui de alguém que tem a vantagem de ser um técnico da área e, para além disso, conhecer profundamente a obra e isso facilita bastante, nomeadamente nesta fase de instalação da biblioteca do Gonçalo Ribeiro Teles. Portanto, eram estas questões que eu gostava de deixar. Muito obrigado, Sr. Vereador.
Há aqui questões que eventualmente podem também estar ligadas com alguma questão que o vereador Francisco Gaspar tenha também, e eu aproveitaria já para esclarecer. Relativamente à instalação desta biblioteca, ou que se entenda chamar, está previsto, e de acordo com aquilo que foi avaliado, em termos de espaço, é o primeiro piso onde está instalada a biblioteca. Portanto, a biblioteca, que tem esse acordo com o Gulbenkian, a Biblioteca Municipal de Coruche, manter-se-á exatamente no mesmo local e, no mínimo, com as mesmas condições. Os serviços serão deslocalizados, os serviços que lá se encontram, portanto, iremos encontrar um espaço também adequado para acomodar os serviços que lá estão instalados neste momento. E de referir também que, em relação às alterações sugeridas, quanto à proposta, não parece que também colida com nada do que aqui está e pode perfeitamente ser acrescentado. Relativamente àquilo que é a proposta de contrato de comodato, devo dizer que esta minuta foi também validada e submetida até pela família, e há aqui condições que, de facto, são determinantes para a decisão da família. Eu sugeria que fosse remetido como proposta de alteração, porque para nós votarmos, e até porque para não desvirtuarmos aquilo que a família entende que deve ser este comodato, e ficar como proposta de alteração. Se houver esse entendimento posteriormente, ele será integrado nessa proposta. Era apenas isso. Sim. A minha intenção não é desvirtuar de maneira nenhuma, é precisar o texto e penso que as propostas que eu fiz não... Sim, na proposta de informação... estava ligado. Na proposta de informação, tudo bem, na que veio à Câmara, nós alteramos, também não parece que existe. Agora, quanto à questão do comodato e da proposta de contrato de comodato que temos aqui presente, ela foi, de facto, trabalhada pela família e, enfim, temos aqui, se calhar, pouca margem de manobra, sem, pelo menos, ter a aprovação da família. Dizer que também, a senhora vereadora traz aqui algo que pode auxiliar. Que, efetivamente, a equipa... Portanto, também existem aqui algumas sugestões por parte da família relativamente à forma de instalação deste espólio. E a professora Maria João Fonseca é uma das técnicas que irá acompanhar, até porque, de acordo com a informação que a família nos fez chegar, está catalogado cerca de 60% deste espólio. Portanto, há um trabalho ainda a fazer antes da instalação do mesmo. E foi feito pela professora Maria João Fonseca essa parte. Portanto, faz todo o sentido que seja quem iniciou, que também possa continuar esse trabalho, também a colaborar também aqui na instalação. Não havendo mais considerações, coloco então à votação este ponto número 2, com aquela ressalva que nós falámos aqui, as alterações sugeridas para a proposta para esta informação que vem acompanhar o processo. Diga, vereador. Deixe-me só precisar, peço que precise a questão da Biblioteca Municipal. A ideia é a Biblioteca Municipal continuar no resto do chão e o espólio do arquiteto Ribetelos instalar-se no primeiro andar. Sim. É o que está nos documentos. Sua interpretação. Parece-me uma solução bastante problemática, mas não sou técnico, até porque, considerando a extensão de estantes e a quantidade de livros e documentos, tenho muitas dúvidas da capacidade daquela laje suportar estes pesos, não é? Para além de que me parece que o espaço é acanhado só o primeiro andar para todo este espólio. Esperemos que não, mas tenho muitas dúvidas sobre isso. Outra questão que eu gostava de precisar, de perceber, é como é que está a situação do arrendamento daquele edifício, já que ele não é municipal, e se o contrato de arrendamento prevê a possibilidade, ou se vai ser revisto no sentido de poder também acrescentar à Biblioteca Municipal mais esta situação no arrendamento, não é? Provavelmente a Câmara terá que fazer um novo contrato de arrendamento ou atualizar um novo contrato de arrendamento. Provavelmente já está pensado, era isso que eu queria perceber. Sim, é também essa a expectativa, na medida em que ficamos agora vinculados a um contrato de comodato por um prazo que é diferente do contrato de arrendamento. Portanto, temos que fazer coincidir também as condições do contrato de comodato àquilo que é também o arrendamento do espaço. Mas dizia que, portanto, aceitas aqui as alterações sugeridas na proposta que acompanha aqui o documento, porém, eu colocaria à votação e ficando com propostas de alteração ao contrato de comodato, aquelas que foram aqui referidas, submetidas também à apreciação da família. Coloco então à votação o ponto número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 2, aprovado por unanimidade. Obrigado.
Passamos então ao ponto número 3, realojamento de agregado familiar em regime de arrendamento apoiado. Dada a natureza também sigilosa desta matéria, e do qual foi dado conhecimento também aos vereadores, vou passar aqui às conclusões e dizer que poderá a Câmara Municipal, no âmbito da competência prevista na linha G do número 1 do artigo 33º do anexo 1 à Lei nº 75/2013, 12 de setembro, deliberar perante a necessidade de proceder ao realojamento de agregado familiar. Ao abrigo da exceção prevista no artigo 14º, número 1 da Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, para tal, aprovando a minuta de contrato de arrendamento apoiado, que se encontra também em anexo aqui a esta informação. Assim, propõe-se que a Câmara aprove a minuta de contrato em anexo. Alguma consideração sobre este ponto? Coloco... Sim, faz favor, vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo, Muito obrigado. cumprimentar a Sra. Vereadora, aos Srs. Vereadores, ao público aqui presente no auditório e a todas as pessoas que nos assistem online e através da gravação da reunião, aos órgãos de comunicação social e também aos técnicos do município aqui presentes. Sr. Presidente, relativamente a este assunto do realojamento de agregado familiar, quero começar por manifestar o nosso apoio a todas as respostas destinadas a famílias que se encontram em situações de carência económica e habitacional devidamente comprovadas e desde que respeitem os normativos legais aplicáveis. É precisamente nestas circunstâncias que a intervenção social do município assume particular importância. Gostaria apenas de colocar uma questão relativamente a este assunto, ou seja, este realojamento teve origem nos acontecimentos ocorridos em fevereiro e, entretanto, decorreram cerca de 6 meses. Gostaria que o Sr. Presidente nos pudesse esclarecer, para ficarmos com mais essa informação, qual foi o acompanhamento que foi feito pelo município a este agregado familiar durante este período e que soluções foram sendo avaliadas até se chegar agora a esta solução de realojamento. Queria também, não podia deixar passar este assunto e queria aproveitar este ponto para valorizar também o trabalho que é desenvolvido pela Direção de Ação Social, Saúde e Habitação Social do município. A qualidade do trabalho dos serviços também se avalia pela qualidade dos processos que são submetidos a esta Câmara para apreciação. E neste caso estamos perante um processo muito bem estruturado, fundamentado e acompanhado dos elementos necessários à compreensão da proposta. É importante assinalar este trabalho bem feito, porque da mesma forma que por vezes, e eu já o tenho feito aqui na Câmara, que por vezes solicito mais informação ou peço para que os processos sejam instruídos de uma forma mais abrangente e completa, também devemos salientar estes pontos em que a informação vem como deve vir e, portanto, facilitando o trabalho dos vereadores e do Sr. Presidente, da Câmara como um todo, para que possa deliberar com toda a informação necessária. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Respondendo, procurando não pisar aquilo que são o respeito pelos dados pessoais ou pela identificação dos casos. Sim, este caso teve origem nas intempéries, que verificaram durante o inverno. É uma situação transitória, que foi prolongada no tempo, à falta de também soluções que a família está vinculada a encontrar. E também por parte do município não havia resposta imediata. Portanto, e ela surgiu agora, e foi agora que foi possível dar este tipo de resposta, mas sendo que sempre foi mantido este contato com a família, sempre foi feito este acompanhamento e transmitido à família que a família devia procurar soluções, porque também era assim que estava antes da ocorrência. Mas tem sido feito acompanhamento e só foi possível esta solução agora exatamente por ter disponibilidade. Muito obrigado. Coloco então à votação o ponto número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 3, aprovado por unanimidade. Ponto número 10. Empreitada para a revitalização do Largo Porto João Felício, segundo cálculo da revisão de preços provisória. O valor da adjudicação foi de 636.124,78 €, mais IVA. O valor a pagar pela Câmara são 519.505,49 € mais IVA.
e foi este contrato realizado com a empresa Decoverde S.A. Já foi pago o valor de 27.930,12 € mais IVA, referente ao primeiro cálculo de revisão de preços provisória. Solicitada a segunda revisão de preços provisória, enviada pela entidade executante Decoverde S.A., procedeu-se à elaboração do segundo cálculo e à verificação do proposto. Enviado o mesmo para a entidade executante, com o qual concordou. O valor do cálculo resulta no valor provisório de 31.543,90 € mais IVA, sendo que desde já foi aprovado no anterior revisão 27.930,12 €. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o segundo cálculo de revisão de preços provisório no valor de 31.543,90 € mais IVA, sendo que já foi aprovado o valor de 27.930,12 € mais IVA. Resulta que o valor a pagar ao empreiteiro é de 3.613,78 € mais IVA. Alguma consideração sobre este ponto? Sim, Sr. Vereador. Aqui uma questão que é mais de forma do procedimento. Apesar de compreender que aquilo que é pedido à Câmara é que aprove a forma de cálculo dos trabalhos, mas depreendo eu que já não volta à Câmara para autorizar o pagamento. Na minha opinião, o cabimento prévio já devia estar assegurado. Ou seja, o que é proposto é que a Câmara aprove os cálculos e depois então que seja enviado para cabimento prévio. Na prática, nós já estamos a assumir aqui um compromisso para um pagamento. Portanto, se fosse possível, em futuras situações destas, assegurar logo o cabimento prévio para que, quando a Câmara delibere, já delibere com o cabimento prévio da despesa prevista. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Muito obrigado também pela recomendação. Passa então à votação do ponto número 10. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 10, aprovado por maioria, com uma abstenção. Ponto número 13. Atribuição de subsídio pontual à Comissão de Festas de Coruche e aprovação do contrato de programa entre a Comissão de Festas de Coruche e o município de Coruche. A Associação Comissão de Festas de Coruche apresentou um pedido de subsídio relacionado com a realização da edição 2026 das festas em honra de Nossa Senhora do Castelo. O pedido visa o pagamento de despesas relacionadas com a organização das atividades taurinas integradas na programação das festas, designadamente encargos com seguros, licenças, impostos, participação dos elementos taurinos e equestres no cortejo histórico e etnográfico, atividades taurinas e alimentação dos participantes. Toda a documentação entregue, o registro central do beneficiário efetivo não foi apresentado pela entidade. Nos termos do regulamento de apoio ao associativismo local, foi entendimento técnico que, atendendo à natureza da candidatura e considerando que o Programa 4 se destina ao apoio financeiro e logístico à realização de atividades pontuais. De acordo com a informação dada a conhecer na ficha de candidatura ao Programa 4 do Regulamento, apresentada pela Comissão de Festas de Coruche, é solicitada à Câmara Municipal de Coruche a atribuição de um subsídio no valor total de 30.000 €. O montante destina-se a suportar despesas exclusivamente relacionadas com as atividades taurinas das festas em honra de Nossa Senhora do Castelo 2026. Atendendo a que a Comissão de Festas assumirá a organização das atividades taurinas integradas na programação municipal, entende-se que a atribuição do apoio deverá ser enquadrado mediante a celebração de contrato de programa de desenvolvimento associativo, no qual sejam definidos de forma clara o objeto da colaboração, as responsabilidades e obrigações de cada uma das partes, os meios financeiros e logísticos a disponibilizar pelo município, os mecanismos de acompanhamento e fiscalização da execução, bem como as condições de prestação de contas e de eventual restituição de verbas em caso de incumprimento. Verificado o cumprimento dos requisitos regulamentares, a presente proposta de natureza estritamente técnica limitada à apreciação da viabilidade regulamentar é no sentido de se conceder o apoio financeiro pontual solicitado pela Comissão de Festas de Coruche. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal aprove a minuta do contrato de programa de desenvolvimento associativo para a organização das atividades taurinas integradas nas festas em honra de Nossa Senhora do Castelo, edição 2026, a celebrar entre o município de Coruche e a Comissão de Festas de Coruche, bem como autorizar o Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo no exercício de poderes que lhes são conferidos. Que aprove a atribuição de um apoio financeiro pontual à Comissão de Festas de Coruche no montante de 30.000 €,
destinado à comparticipação nas despesas inerentes às atividades taurinas integradas na edição de 2026 das festas em honra de Nossa Senhora do Castelo, que determine que a atribuição do apoio fique sujeita ao cumprimento das obrigações previstas no protocolo de cooperação, designadamente no que respeita à apresentação dos documentos comprovativos da despesa realizada e respectiva prestação de contas, assim como a apresentação do respectivo RCBE da Associação. Que determine que, caso o montante da despesa efetivamente comprovada seja inferior ao valor do apoio concedido, o apoio financeiro seja objeto de ajustamento proporcional mediante redução do montante a liquidar ou restituição da verba correspondente. Alguma consideração sobre este ponto? Dá então a palavra ao Sr. Vereador Dionísio Mendes. O que eu gostava de dizer relativamente a esta matéria não é muito agradável, mas tem que ser dito e é com desconforto que vou intervir. Foi dito que esta Comissão de Festas de Cruz ia ser contemplada com um apoio dentro do Programa de Desenvolvimento Associativo. O que está a acontecer com esta Comissão de Festas de Cruz não é o desenvolvimento, é a estagnação e é a redução a um papel insignificante de realização de atividades taurinas. E não foi para isso que ela foi criada, existe há muitos anos, há mais de 20 anos, e, portanto, o objeto desta comissão é exatamente a realização das festas de cruz, em colaboração com a Câmara Municipal, com a Irmandade da Senhora do Castelo, com os comerciantes, enfim. E, portanto, a Câmara, há uns anos a esta parte, resolveu assumir grande parte da responsabilidade, inclusivamente a contratação de artistas, de variedades, espetáculos, etc., e relegar, digamos, as atividades taurinas para esta Comissão. Mal, na minha opinião, seja como for, a Comissão existe, pode não funcionar muito bem. Claro que tem que funcionar como uma entidade, uma associação como qualquer outra, com sócios, com assembleias gerais, com apresentação atempada das contas, com a realização de assembleias divulgadas entre os sócios, com a aceitação de novos sócios, etc. Mas tudo isso deve ser feito no âmbito do respeito pela atividade das associações e das coletividades e no respeito pelo associativismo. Não faz sentido as festas voltarem a ser municipalizadas e isto é, de facto, uma ingerência da Câmara naquilo que é o objeto da Comissão de Festas. Depois, há coisas que aqui não ficam explícitas. Nós vamos aprovar um subsídio, se a Câmara assim o entender, por maioria, por unanimidade ou não, um subsídio de 30 mil euros para que a Comissão faça as chamadas atividades taurinas. Então, e as outras receitas da Comissão? Onde é que estão? Os terrados, os alugueres, a publicidade, os patrocínios, onde é que está? Qual é o valor dessas mesmas receitas? Já se sabe, vamos saber quando. É que, ultimamente, estes resultados aparecem no ano seguinte e já na primavera. Portanto, era bom que estas receitas, outras receitas, fossem devidamente contabilizadas e que isso fosse dado conhecimento à população, porque 30 mil euros é um valor considerável para a realização de atividades taurinas, mas esses 30 mil euros é aquilo que a Câmara desembolsa para esta Comissão, mas depois há todas as outras receitas, umas evidentes, outras nem tanto, mas que devem ser publicitadas, devem ser divulgadas. Portanto, em resumo, a Câmara está a usurpar competências da Comissão de Festas. Eu, mesmo assim, ainda me admiro como é que há pessoas disponíveis para fazer parte da Comissão de Festas e deve ser por aí o caminho e não o contrário. Deve ser estimular essa Comissão, esta Associação de Festas, ela deve funcionar democraticamente e ser o mais alargado e abrangente possível e, de facto, ter uma presença forte na realização das festas. Já sabemos que a parte logística será muitas vezes assumida pela Câmara, sempre assim foi, mas há depois todo um conjunto de atividades e iniciativas, nomeadamente contratação de artistas, etc., que deve ser assumido pela Comissão de Festas, até para evitar burocracias e perdas de tempo desnecessárias, nomeadamente chegarmos a julho, 3 semanas antes, e ainda não reconhecermos o programa das festas. Portanto, temos imensas reservas relativamente a este funcionamento da Comissão de Festas e à forma como a Câmara lida com esta associação. Portanto, penso que a Câmara tem tempo
tem espaço para arrepiar caminho e deve, de facto, pensar de outra forma esta situação da Comissão de Festas. Se assim não for, não contará, com certeza, com a concordância do Grupo do Volta e, no futuro, reservamos a nossa decisão relativamente àquilo que forem as alterações introduzidas, porque neste modelo não contem connosco para apoiar e para estar disponível para este tipo de financiamentos municipais a uma parte daquilo que são as festas, quando se trata de uma comissão de festas, de uma associação criada e que existe há mais de 20 anos com a finalidade de realizar as festas. Se não funciona bem, é uma questão interna que deve ser devidamente ponderada pelos sócios, devem ser admitidos sócios, deve ter um funcionamento democrático e, de facto, é para isso que se deve apontar e não para limitar a atividade e depois atribuir um subsídio. Portanto, como disse, para além do subsídio, há outras receitas, elas têm que ser expressas e o que eu peço aqui também é que a Câmara Municipal, já sei que o Sr. Presidente vai dizer que não se imiscui nas questões da Associação, Não, mas eu vou-lhe dizer tem que se imiscuir. É que o senhor tem esses documentos. Tem que se imiscuir. Tem esses documentos e tem essa informação. Tem que se imiscuir para que a Comissão de Festas, de uma vez por todas, a tempo e horas, apresente aquilo que for o deve e haver das festas, a evidência das receitas e a evidência das despesas, para que nós estejamos, de facto, disponíveis para ver nesta Comissão de Festas capacidade para, no futuro, realizar as festas em honra da Senhora do Castelo, como acontecia no passado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, não havendo mais considerações sobre o ponto número 13, coloco então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 13, aprovado por maioria com voto contra. Ponto número 14. Parecer sobre a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Coço. Considerando que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Coço foi legalmente constituída a 17 de junho de 2026, através de escritura pública, nos termos do disposto do artigo 5º do regime jurídico das Associações Humanitárias de Bombeiros. A Associação pretende iniciar a sua atividade carecendo de autorização da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A criação e extinção de corpos de bombeiros voluntários ou mistos, da iniciativa de associações humanitárias de bombeiros, são precedidas de parecer da Câmara Municipal da área da sua atuação do Corpo de Bombeiros. A constituição e o funcionamento da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Coço reveste uma importância estratégica de reforço e capacidade de resposta operacional em matéria de proteção e socorro no Concelho de Cruz. As características territoriais do Concelho, designadamente a sua vasta extensão geográfica e dispersão populacional, contribuem para aumentar os tempos de resposta às ocorrências, em especial na freguesia do Coço e zonas envolventes. Existe, assim, relevante interesse público na existência de uma estrutura de bombeiros sediada na freguesia do Coço, contribuindo para uma maior proximidade às populações, para a redução dos tempos de resposta e intervenção e para o reforço da segurança de pessoas e bens. A atividade da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Coço representa um significativo benefício para o Sistema Municipal de Proteção Civil, reforçando a capacidade de prevenção, socorro e assistência à população. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal, no uso das suas competências, emita parecer favorável ao início da atividade da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Coço, considerando que a sua implementação contribuirá para o fortalecimento do dispositivo de proteção e socorro do Concelho de Cruz, promovendo uma resposta mais célere, eficaz e adequada às necessidades da população. Alguma consideração sobre o ponto número 14? É para intervir? Então, faça favor, velho. Sim, faça favor. Ora bem, parece-me que é unânime, será unânime, digamos, a opinião desta Câmara relativamente a este parecer. Ele tarda por só chegar agora, ou melhor, já deveria ter sido emitido, na minha opinião, mas com certeza que o Movimento de Volta Cruz 25 está disponível para aprovar este parecer. Sei que o Sr. Presidente da Câmara tem feito reuniões com esta associação, ou com os membros fundadores e, digamos, a comissão instaladora desta nova associação. A questão que eu ponho é relativamente à cedência de material, de equipamento, disponibilidade para formação,
cedência de instalações, o que é que já foi adiantado, o que é que está já protocolado, se existe, o que é que está pensado, se há compromisso da Câmara, se há disponibilidade, porque não temos conhecimento. O parecer é simpático e é necessário, mas é só um papel. Portanto, passando à prática, há protocolo já assinado, há coisas já pensadas, viaturas, material, instalações. Ainda até não há muito tempo estavam uma família ou duas instalada num espaço da antiga secção dos bombeiros do Coço, dos bombeiros municipais de Coruche no Coço. Penso que já lá não estão, mas aquela instalação precisa de algumas obras, naturalmente, nomeadamente a substituição da cobertura, que é em Lusalite, e, eventualmente, de algumas adaptações, e, portanto, a minha pergunta tem a ver com isto, não é? Para além do parecer, que, obviamente, vamos aprovar, o que é que a Câmara já fez, que passos é que foram dados, compromissos é que existem, e, em termos de cronograma, de planeamento, o que é que está previsto? Era essa a questão. Muito obrigado, Sr. Vereador. Algumas considerações também sobre este tema. Numa dessas reuniões que foi aqui referida pelo Vereador Dionísio Mendes, foi também entregue ao Presidente da Câmara um documento onde também faz referência a um conjunto das necessidades que esta associação identifica para a sua atividade. Estamos a trabalhar neste documento. Obviamente que daquilo que a associação propõe é também a reativação do espaço e das instalações que existiam na Delegação de Bombeiros do Coço para ficarem afetas a sede desta associação. O espaço não tem uma utilização, digamos que, para a qual foi concebido na altura há muitos anos e não reúne neste momento as condições para receber de imediato esta associação e para os fins que esta associação pretende dar àquele equipamento. De referir que também foi, aliás, foi sugerido também da minha parte, e percebendo que esta intervenção, dada as necessidades que este equipamento carece, poderá ser aqui demorada e da parte da associação pode existir aqui a necessidade de ter um espaço mais rápido ou querer começar a sua atividade um pouco mais cedo. E foi sugerido que fosse encontrado um espaço alternativo que possa, através de um contrato de arrendamento ou qualquer outra forma, dar resposta também àquilo que são as necessidades mais imediatas dessa associação. Quanto ao restante equipamento, estamos a avaliar, porque esta associação terá que ser integrada naquilo que é também a resposta e aquilo que é, no fundo, a Proteção Civil Municipal e aquilo que é o quadro de socorro municipal. Existem aqui condições que podem ser conciliadas também com o serviço de nossos bombeiros municipais, sem necessidade de estarmos a criar serviços dispersos no mesmo concelho. É possível isso acontecer e também estou a submeter também à apreciação daquilo que são os nossos técnicos de proteção civil e os nossos bombeiros municipais e também, eventualmente, num quadro mais alargado no Comando Subregional, também para nos ajudar a criar esta estrutura municipal, também integrando esta Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Coço. Este parecer que vem agora à Câmara é o parecer vinculativo, entre os vários pareceres que a Associação solicitou. Este é o único que é vinculativo e daí também a importância de nós aprovarmos este parecer e também daqui por diante que a Associação percorra também, faça o seu caminho. A Câmara será um parceiro que caminhará sempre a seu lado, naquilo que também forem as disponibilidades e sempre num quadro integrado daquilo que é a prestação do socorro no Concelho. E é isso também que tem estado a falar tem vindo a ser conversado também com a Associação e muitas outras reuniões iremos fazer, porque isto é um processo que carece mesmo de ser conciliado, carece de apoio da Câmara Municipal, que será seguramente o principal parceiro desta Associação Humanitária do Corpo de Bombeiros do Coço. Então, coloco à votação o ponto número 14. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto número 14, aprovado por unanimidade.